aqui com o Marcos Vichesi, nosso palestrante de Direito Previdenciário. Qual que é a sua expectativa para hoje na nossa palestra? Estou bastante contente hoje de participar desse mega simpósio aqui da OAB de Santo Amaro, em comemoração ao Dia do Advogado, para falar um pouquinho sobre os novos mercados da advocacia previdenciária. Por exemplo, o advogado da área previdenciária ele pode atuar com acordos internacionais, que o Brasil tem mais de 22 acordos internacionais com diversos países, em que a pessoa pode utilizar tempo do Brasil fora do país e tempo de fora do país no Brasil, sobre o direito empresarial previdenciário, sobre INSS na construção civil, várias vertentes que normalmente o advogado da área previdenciária desconhece. Então, para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação poder trazer esses temas aqui nesse mega simpósio da OAB Santo Amaro. É isso aí, vem para a OAB Santo Amaro. Vem! Olá, Laís, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui hoje no simpósio do Dia do Advogado, você vai falar para nós da importância da vida saudável para nós profissionais do direito. O que você tem para trazer para nós aqui hoje? Exatamente, doutor Fante. O conceito que a gente está trazendo, a proposta é que pessoas saudáveis, isso já foi comprovado, elas produzem mais. Pessoas saudáveis que cuidam da alimentação, que praticam atividades físicas, que se preocupam com a alimentação, elas ganham 3 vezes mais do que pessoas que não se preocupam com a alimentação, com a saúde, que não têm disciplina, não têm foco. Isso tudo está integrado em uma coisa só. Então a proposta que a gente tem para trazer é uma alimentação saudável, um estilo de vida, na verdade, mudar. A gente sabe que a rotina do advogado é meio corrida e meio bagunçada, mas a proposta que a gente tem para trazer é que com disciplina, com foco, com um estilo de vida saudável, o advogado vai acabar produzindo mais e vai conseguir ter mais resultados na sua carreira e no seu escritório. É isso aí, muito obrigado. E vem para Santo Amaro, que aqui também é saúde. Obrigado. Olá, Lucimara, tudo bem? Tudo Qual bem. que é a importância desse tipo de evento aqui para a subseção? Muito importante esse tipo de evento, porque além de trazer novidades para os advogados e advogadas, nós também temos uma oportunidade de sair um pouco do nosso ambiente profissional e confraternizar com os colegas. Hoje, por exemplo, temos vários parceiros ligados à área de saúde, alimentação e também parceiros na parte de moda feminina, moda masculina e também de educação. Então, vir para cá é uma grande oportunidade de rever os amigos e também de fazer bons negócios. Venham para cá, venham se atualizar, venham conhecer novos serviços e aproveitar aqui desse grande evento que foi organizado com muito carinho para todos vocês. É isso aí, vem para o OAB Santo Amaro. Obrigado. Vem para cá. Olá, estou aqui com a Cláudia do Banco Original, vai falar para nós da importância do planejamento financeiro para o advogado. Qual que é a função do planejamento financeiro para o profissional do direito? Então, é muito importante, né? Meu nome é Cláudia, eu sou do Banco Original, já estou lá no banco há 5 anos, trabalho na área de investimentos. É importante porque nós sabemos bem que o advogado ele tem um fluxo incerto de entradas, é difícil se organizar, tem muitas audiências, então eu acredito que um consultor, um especialista, um gerente, ele pode auxiliar o advogado para poder fazer uma reserva lá para frente, né? Imaginando uma renda complementar na hora de se aposentar, eu acho que isso é muito importante. É isso aí, muito obrigado. Aproveitem a palestra. Palestra. Obrigada. Peço a atenção de todos para darmos início ao evento simpósio do Dia do Advogado, a 102ª subseção de Santo Amaro, na pessoa de nossa ilustríssima presidente, doutora Lisandra Gonçalves. Temos a honra de apresentar a comemoração do Dia do Advogado. E para compor a mesa nesta abertura de evento, daremos início
a composição de mesa. Para compor mesa conosco, a doutora Lucimara Cristina Rosini, coordenadora da Comissão da Mulher Advogada. Doutora Carolina Nabarro Rossi, diretora do Fórum Regional 2 de Santo Amaro e juíza da primeira Vara Civil do Fórum Regional 2 de Santo Amaro. Doutora Rosicler Pereira Cabral, assessora da presidência da OAB de Santo Amaro, membro da Comissão do Novo Advogado. Dr. Jorge Alberto Rodrigues das Neves, coordenador da Comissão de Direitos e Relações Internacionais, coordenador adjunto da Comissão de Ética e Disciplina, membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado. Doutora Cláudia Pereira das Neves e Silva, secretária da Comissão da Mulher Advogada, membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado. Doutora Cíntia Maria Beckner Koch, coordenadora da Comissão do Idoso e membro da Comissão dos Direitos dos Animais. Doutora Maria Eugênia de Andrade List, coordenadora da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, coordenadora adjunta da Comissão da Mulher Advogada. Doutor Adilson Rosa Oliveira, advogado convidado. E receberemos a presença do palestrante, doutor Everton Lúcio, que estará nos trazendo a palestra nesta tarde, o pedido de liminar perfeito em tutelas de urgência no novo CPC. Doutor Everton Lúcio, advogado, pós-graduado em Direito Imobiliário, Direito Notorial e Registral, Direito Contratual, Direito do Consumidor, Direito Civil e Processo Civil, Direito Médico e Saúde, Direito Penal, Processo Penal e Criminologia Forense, pós-graduado em Direito Corporativo, mestrado em Direito Civil em Pontifícia Universidade Católica, professor da Faculdade Legale, pós-graduação em Direito Médico e Saúde, cursos de extensão em Direito Civil e Direito Imobiliário na Faculdade de Medicina do ABC, FMABC, e pós-graduação em Direito Médico e Saúde. Recebemos, então, o doutor Everton Lúcio. Boa tarde. Bom, pessoal, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui. É um prazer muito grande ainda, e queria, antes de falar para vocês que estão tratando aqui sobre o simpósio, a comemoração do Dia do Advogado, eu queria cumprimentar a mesa, todos vocês por estarem aqui também, principalmente na presença da doutora Lucimara, que tem ajudado na coordenação do evento, e parabenizar a todos vocês, advogados, advogadas, pelo seu dia. Estamos comemorando com um dia de antecipação, mas é uma data muito especial, principalmente em tempos tão sombrios que nós atravessamos na advocacia. Lógico que, quando a gente fala de direito civil e processo civil, nós não tratamos tanto assim de uma questão sombria em virtude de que, muitas vezes, evidentemente, os juízes que tratam das varas cíveis não cometem, pelo menos eu, como coordenador da Comissão de Prerrogativas, não recebo tantas reclamações ou tantas violações de prerrogativas do juiz da vara civil, tá, doutora Carolina? Ufa! Isso é bom. Não, a doutora Carolina é um exemplo para nós, é uma honra tê-la conosco também. Então, e qual que é a nossa ideia de vir aqui e trazer este evento para vocês? É óbvio que nós tentamos trazer uma homenagem, por ser o Dia do Advogado, o Dia da Advogada, e também, evidentemente, trazer algum tema que possa ser útil para o exercício prático da advocacia. Tá? Então, nós vamos tratar um pouquinho de pedido liminar perfeito, que são as tutelas no CPC. Esse tema, o título da palestra, pedido liminar perfeito, é para fazer você vir, tá? No fundo, o que nós vamos falar aqui, você já viu alguma coisa, tenho certeza. E nós vamos relembrar algumas coisas dos bancos de graduação. Se você achou que você ia advogar para não relembrar que você ia para o bar, você está muito enganado. Você vai estar aqui, nós vamos relembrar, sim, algumas coisas dos bancos de graduação. Por quê? Em primeiro lugar, queria perguntar para vocês, quem aqui se formou antes de 2017? Levanta a mão. Antes de 2017.
Quem se formou? Quem se graduou? A senhora não conta. Quem se formou aqui antes de 2017? Jorge também não. Ótimo, maravilha. Depois, só para eu ter uma noção de quantos são, depois de 2017, poucos. Os que se formaram após 2017 ainda tiveram alguma adaptação na graduação sob tutelas de urgência. Nós que nos formamos antes de 2017, nós aprendemos tutela de urgência, liminar, com base no Código de 73. Ou não? É por isso que, muitas vezes, nós nos confundimos tanto na prática da advocacia com o CPC de 2015. Porque, muitas vezes, nós não atentamos às mudanças que tiveram no Código de Processo Civil em relação às tutelas, em relação ao pedido liminar, em relação aos requisitos. Nós aprendemos um capítulo de cautelares, ou não? Quem lembra das cautelares? Nós aprendemos um capítulo específico no CPC que tratava das cautelares. E nós aprendemos um outro capítulo que tratava da tutela antecipada. Lembram disso? Mudou tudo. Mudou tudo. E é por isso que nós precisamos tratar um pouquinho sobre tutela. Mas vamos passando aqui. Bom, isso aqui é... Nossa, é verdade, está aí. Não precisa vocês lerem. Se for para resumir tudo isso aqui, pensem que o Everton é torcedor do Santos Futebol Clube, líder do Brasileirão, segue o líder, está aqui, vamos prosseguir, não precisa falar de currículo, não. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nós vamos determinar as hipóteses de cabimento. Está falhando, gente? É a impressão minha. Está falhando? Posso trocar? Nós vamos determinar as hipóteses de cabimento da antecipação da tutela, nós vamos discorrer sobre as tutelas em si, e nós vamos explorar as diferenças entre as tutelas. E, pasmem, vocês vão perceber, e às vezes a gente precisa realmente parar 30, 40, 50 minutos para poder discorrer sobre um assunto que vocês usam praticamente todos os dias. Porque eu tenho certeza que no último processo que você distribuiu, você pediu tutela de urgência por alguma coisa. Ou não? Eu não vou nem perguntar se deferiu. Você riu, não deferiu, pelo jeito. Agrava, doutor, não é isso? Calma, dá para a gente poder estudar um pouquinho. Mas primeiro nós precisamos estudar e entender a diferença entre tutela e liminar. Vocês sabiam que tem diferença entre tutela e liminar? No Código Civil de 73, no Código de Processo Civil de 73, é evidente, estava muito claro na redação dos artigos, uma diferença muito grande entre tutela e liminar. Só que antes de nós entrarmos na relação de tutela e liminar, nós precisamos relembrar realmente os bancos da graduação. Estou falando do seu terceiro semestre de Direito, para quem fez faculdade semestral, porque eu já fiz na época que era anual. Quem aqui fez na época que era anual a faculdade? Eu fiz na época que era anual. Hoje é semestral, né? Uma farra do boi, porque dá para fazer matrícula sempre, né? A faculdade ganha bastante. Mas eu fiz na época que era anual. E era hoje, praticamente era o meu segundo ano de Direito, que nós tratamos um pouquinho do poder geral de cautela. E o que é o poder geral de cautela? O poder geral de cautela. O poder geral de cautela ele estava inserido no Código 73, no artigo 797 e no artigo 798. O que trata o poder geral de cautela? Que o juiz, o magistrado, ele pode assegurar qualquer medida assecuratória de ofício, mesmo que o advogado não tenha feito esse pedido na inicial. Era assim no Código Civil de 73. Calma, a gente já chega em 2015. Mas isso é para você ter uma ideia. Para você entender a diferença entre tutela e liminar, para você entender a diferença entre tutela e qualquer outra medida assecuratória, para você entender tutela, pedido liminar, você precisa sacar o que é poder geral de cautela. Mas a gente não para por aqui, não. Alexandre Câmara trata que o poder geral de cautela é um poder inerente à jurisdição. É um poder que determina a adoção do juiz medidas que são cautelares atípicas, sempre que nenhuma outra medida cautelar prevista em lei fosse apta a assegurar. Era, porque estamos falando do Código 73, uma forma de assegurar o que não estava previsto no rol de pedidos. Resumindo, é praticamente isso. Então entendam, o magistrado ele tem o poder de, quando você pedir algo e aquilo não der certo, ele tinha o poder no Código de 73, nós já entraremos daqui a pouquinho no Código de 2015, de assegurar qualquer outra medida, até de ofício, ou seja, por sugestão do magistrado. E vamos prosseguir. No artigo 301 do CPC, já de 2015, trata do Instituto da Tutela de Urgência. E o que diz o artigo 301?
ele trata, resumidamente aqui, de praticamente todo o capítulo das cautelares que existiam no Código de 73. Tanto que ele trata, tá até em vermelhinho lá para você. A tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto e qualquer outra medida autônoma. Então, ou seja, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe o Instituto do Poder Geral de Cautela. Só que tem uma diferença. O Poder Geral de Cautela no Código de Processo Civil de 2015 está lá no artigo 297. Só que com abrangência maior. Por quê? Porque o magistrado, ele continua tendo o poder de julgar qual que é a medida cabível aplicada ao caso para assegurar o resultado útil, por exemplo, de um processo. Só que o que nós precisamos entender, e essa frase vai ser muito repetida aqui para vocês, precisamos entender algumas coisas em relação ao Código de 73. No CPC de 73, as medidas assecuratórias estavam lá no capítulo das cautelares. E no CPC de 2015, nós exportamos do Código de 73 como se fosse um poder análogo. Quem está dizendo isso, Everton? É você? Não, não, é a doutrina. A doutrina traz essa analogia de transporte do poder geral de cautela, só que de uma forma mais ampla, com uma abrangência maior. Por quê? Porque as cautelares, elas foram acrescentadas no mesmo capítulo que as tutelas antecipadas. É por isso que se acaba confundindo tanto. Nós já vamos chegar lá também. Há um novo poder geral de cautela? Há um novo? Não, na realidade, há um poder geral de cautelar qualquer decisão judicial. Há ainda o Instituto da Antecipação de Tutela e há também, evidentemente, a tutela com natureza satisfativa e não cautelar. Muito se discutiu na doutrina sobre se o Código de Processo Civil de 2015 tinha ou não exportado, tinha ou não trazido ou continuado para o seio do magistrado, se ele poderia continuar exercendo o poder geral de cautela. Porque muitos recursos começaram a ser interpostos com base para combater alguma medida que o magistrado determinava para, por exemplo, uma constrição de bens que não estava no rol de pedidos inicial, e muitas vezes essas decisões elas eram combatidas pelo réu por meio de um requerimento de nulidade. Então, nós temos aí vários fóruns de discussão no país, um que eu aconselho, está até aqui na tela para vocês, que é o Fórum de Processualistas Civis, o Fórum Permanente de Processualistas Civis. Eles se reúnem com base de 250, 330 especialistas em processo civil no país e discutem o Código de Processo Civil de 2015. Já teve reunião de Curitiba, já teve reunião aqui em São Paulo, e esse fórum ele é utilizado, inclusive, com base em muitas decisões judiciais. O Tribunal de Justiça de São Paulo acaba utilizando também, mas é importante que você, como advogado, traga a discussão. O que disse o enunciado 31 do Fórum Permanente? Que o poder geral de cautela está mantido, ponto no CPC. Não há discordância nisso, porque para que o fórum decida, evidentemente, todos os que estavam lá deveriam aprovar por unanimidade, por um preceito do Estatuto do Fórum de Processualistas Civis. Por que a gente fala tanto de poder geral de cautela? Porque isso tem tudo a ver com tutela de urgência, porque isso tem tudo a ver com tutela de evidência. Porque o juiz ele pode assegurar qualquer medida que seja fora do rol da inicial, porque ele continua tendo, só que com uma abrangência maior. E liminar, Everton? Liminar, pessoal, é um instituto jurídico derivado do poder geral de cautela. E tem como finalidade principal garantir provimento jurisdicional, qualquer que seja. A ideia da liminar é que toda e qualquer decisão seja exequível, seja ela qual for. Era esse, na realidade, o entendimento que a liminar tinha, não só no Código de Processo Civil de 73, mas continua tendo esse mesmo entendimento no Código de 2015. E o que gerava a liminar, ou gera ainda até hoje? Uma eficácia global, ou seja, um efeito erga omnes, satisfação de direito declarado e, evidentemente, toda liminar deve ser dotada de instrumentos que garantam o direito enquanto ele ainda não foi julgado definitivamente. Quando eu penso em liminar, eu penso em processo. Talvez por um vício ou porque, na realidade, a liminar ela precisa assegurar um resultado útil. Toda vez que você pensar em liminar, eu aconselho que você pense em processo.
A liminar, apesar dela não ter o condão de assegurar algo apenas processual, ela tem o condão de assegurar um direito, normalmente ela é utilizada para assegurar algum preceito processual. É importante que nós tenhamos essa delimitação ou essa visão de utilização da liminar. Quem disse não fui eu, quem disse foi o Vicente Grego Filho, lá do livro que ele tem, que é o Direito Processual Civil. Logo, a medida liminar é um provimento judicial de caráter meramente o quê, pessoal? Acautelador. Ou seja, ele acautela um direito agravado no instante do ajuizamento da ação. E ela é tomada sempre com a ideia de garantir a inteireza da sentença, seja ela qual for. Quando nós falamos de sentença, nós pensamos aqui com trânsito em julgado, né, pessoal? Evidente, você tem uma medida que foi prolatada, uma sentença, desde que ela transite em julgado, essa sentença ela precisa estar garantida que ela seja, no mínimo, exequível. E ela sendo exequível, você pode assegurar o cumprimento dessa sentença, por exemplo, por uma medida liminar. E o que é tutela definitiva? Que é diferente de medida liminar. Tutela definitiva, pessoal, é simplesmente uma decisão que não pode ser modificada. É simples assim. Não tem muito o que ficar conjecturando aqui com vocês. Nosso tempo nem é tão longo assim. É evidente que esse estudo que nós estamos fazendo aqui deve ser estendido por todos nós. Na pós-graduação que eu dou aula, nós temos 2 módulos que tratam só de tutela de urgência e de tutela de evidência. E a gente está tentando aqui resumir em 40 minutos. Se eu conseguir falar em 40 minutos. Mas a ideia é trazer um esboço, para que vocês possam até estender esse estudo depois, e quem sabe até estender isso para uma especialização um pouco mais abrangente. Falando de tutela definitiva, nós trouxemos um pensamento de um processualista fantástico, que é o Fred Didier Júnior. Eu gosto muito, utilizo muito o Fred Didier Júnior nas minhas petições. Não significa que vai ter procedência, tá? Significa que ele é um baita processualista, e eu gosto muito dos estudos que ele faz, principalmente sobre o novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, né, pessoal? Já tem aí quase 4 anos. Bom, ele diz que a tutela definitiva é efetivada após todo mundo falar daquilo. Como assim? Houve o contraditório, houve o devido processo legal, a parte se manifestou, o autor se manifestou em réplica, exauriu as condições de debate. Convenceu o magistrado com os dados que ele tinha, com aquilo que foi debatido, para que pudesse fornecer uma tutela definitiva. Então, o que o Fred Didier Júnior ele determina? O que ele fala, o que ele orienta? Que a tutela definitiva nada mais é do que uma decisão que não pode ser modificada após um amplo debate. Tudo isso para você construir uma tutela de urgência. E a tutela provisória nada mais é do que uma antecipação da decisão. Só que eu quero que você pense em tutela provisória não como antecipação de efeito, de mérito. O que você tem que pensar na tutela provisória é numa redistribuição de ônus de tempo. Por que redistribuição de ônus de tempo? Porque quando você entra com um processo, quando você distribui um processo lá no... Aqui é TJ. Lá no ESAGE, aqui é ESAGE. Quando você distribui um processo lá no ESAGE, você tem a opção, e evidente, de selecionar lá no botãozinho a tutela de urgência. Só que isso é um problema, porque você espera que aquela decisão venha rápida. E nós sabemos que não é falha, muitas vezes, dos magistrados, e nem talvez dos servidores da vara. O judiciário está abarrotado de processos. E é muito difícil que uma tutela ela venha no tempo, não que você espera, mas no tempo que o seu cliente espera. E ele começa a te ligar, mas doutor, tem 1 mês que você peticionou, tem 1 mês que você distribuiu a ação, e ainda nada? Por quê, pessoal? A ideia da tutela provisória é redistribuir o ônus do tempo. Porque quem se prejudica com a distribuição da ação não é o réu. Nós temos uma visão muito errônea de achar que é o réu que se prejudica com a distribuição de uma ação. O réu ele não se prejudica, quem se prejudica é o autor. Por quê? Porque o direito da vida discutido ali está na mão de quem? Do réu. Você pleiteou algo, você pleiteou uma informação, ou você pleiteou um ganho, você pleiteou uma dívida, você pleiteou um título executivo, e você não consegue levar porque está na mão dele. Então, ou seja, o Marinoni e o Arenhardt, que são outros processualistas fantásticos, trazem para nós
que no processo o réu tem a demora como sendo benéfica para ele, porque ele continua tendo aquele bem discutido, aquele bem que nós estamos buscando a tutela, como algo para si. E isso beneficia. E qual que é a ideia da tutela provisória? Redistribuir um pouco desse ônus. A ideia da tutela provisória é assim, réu, você não vai ficar com isso na sua mão até o final do processo. Eu vou tirar um pouquinho de você e vou dar um pouquinho para o autor, até em respeito ao princípio constitucional da igualdade. Princípio constitucional é, você que trabalha com processo civil, você precisa pensar em princípio constitucional. Abre o seu coração para direito constitucional. Tem tudo a ver com processo civil. O Código de Processo Civil de 2015, ele veio priorizar a celeridade processual e o respeito aos princípios constitucionais, principalmente do ônus da igualdade. E quando você distribui um processo, você tem esse ônus invertido, porque o réu acaba sendo beneficiado pela demora que existe na aprovação de sentença, pela demora que existe num trânsito em julgado. Existem processos que tramitam por décadas. Esses dias eu recebi um processo no meu escritório com 21 anos de existência. Antigamente, conseguiria a maioridade. 21 anos de existência, 17 volumes, e não tem ainda trânsito em julgado. O bem da vida está na mão de quem? Do réu. A tutela que deveria acontecer, o bem que está sendo discutido, está na mão de quem? Do réu. Qual que é a ideia da tutela provisória? Redistribuir o ônus do tempo dentro do processo. Quando você pensar em tutela provisória no seu escritório, e você precisar explicar isso ao magistrado por meio de uma petição inicial, faça pensando sempre em redistribuição de ônus do processo. Mostre ao magistrado que você precisa redistribuir aquele ônus, que o seu cliente se torna prejudicado caso espere tanto tempo por uma tutela definitiva. É por isso que existe o Instituto da Tutela Provisória. E logo, tem aqui uma definição para provar que você teve aqui, se você quiser anotar, a tutela provisória é aquela que tem uma natural limitação cognitiva. Por que uma natural limitação cognitiva? Porque ela pode ser modificada a qualquer tempo. A ideia da tutela provisória é redistribuir o ônus do processo, mas ao mesmo tempo delimitar e não prejudicar a outra parte a ponto de não poder ser revertida. Ela pode ser modificada. Para isso que existem os instrumentos recursais. E vai, evidentemente, aguardar a tutela definitiva. O CPC de 73, ele trazia dois tipos de tutela, como eu já tinha comentado com vocês. A antecipada, que era condenada mediante prova inequívoca, que era concedida mediante prova inequívoca, que também era concedida cumulativamente por um receio de dano irreparável. Ela também podia acontecer por meio de um abuso de direito da outra parte, e ela também poderia acontecer caso fosse manifesta um propósito protelatório do réu. No CPC de 73, a tutela antecipada tratava disso. E também tinha a tutela cautelar, que a gente já tinha comentado. Ela assegurava o direito ao final do processo, assegurava a efetividade na sentença, tinha o fumus boniuris e o periculum in mora. Fumus boniuris, o que significa, gente? Fumaça do bom direito, cheira direito. E o periculum in mora, perigo na demora da decisão. No CPC de 2015, mudou tudo. É por isso que a gente confunde. Porque o CPC de 2015 acumulou o Instituto da Tutela Antecipada e o Instituto da Tutela Cautelar nos mesmos artigos. Aí é que mora o problema, porque muitas vezes nós entramos com uma tutela que deveria ser de caráter liminar a cautelador e nós tentamos englobar os requisitos de uma tutela antecipada. Aí sabe o que vem de decisão judicial? Aproveitar que a doutora Carolina não está aqui. Sabe o que vem de decisão judicial? Não vislumbro direito, ou não vislumbro verossimilhança no direito, não vislumbro direito processual ou direito material condizente para lhe conceder aquilo que você está me pedindo. Porque nós não distribuímos isso na petição, na ação judicial, de uma forma técnica. Eu tive um professor muito fantástico, e ele falava assim, ele brincava, né? Ele falava assim, quando eu faço petição, pessoal, tem que ser na base da técnica. E advogado é técnico para distribuir uma ação com preceitos técnicos. E você precisa elencar o instituto correto, apesar de estar agrupado. É por isso que eu brinco. Quem se formou até 2017 está meio bagunçado ainda na cabeça. Ou eu estou mentindo para vocês? Porque se vocês souberem, eu paro aqui a palestra. Nem precisaria que ela estivesse aqui.
Se vocês souberem de cor e salteado a diferença entre institutos, ninguém está dizendo aqui que vocês não estudam, que vocês não sabem, não, não. É porque confunde, nós aprendemos de outra forma. Nós ficamos 5 anos aprendendo de outra forma na faculdade. Aí vem um Código de Processo Civil e agrupa. Agrupa as cautelares e agrupa a tutela antecipada. E lógico, o CPC de 2015 também criou a tutela de evidência, que eu discordo. O CPC de 2015 não criou a tutela de evidência. Ela já existia no código anterior, no artigo 273. Ele apenas pinçou de lá para cá e modificou um pouquinho os pressupostos de aceitação ou de procedência dessa tutela. O que é a tutela de evidência que está no artigo 311 do Código de Processo Civil? Ela é deferida sem precisar você comprovar perigo de dano ao resultado útil do processo ou ao direito que você pleiteia, mas tão somente em circunstâncias que levem a acreditar que realmente o direito exista. E ela é viabilizada quando, pessoal? Quando existem fatos constitutivos não incontroversos, quando esses mesmos fatos constitutivos são evidentes, ou quando a defesa do direito da outra parte é infundada. E, independente da demonstração de perigo de dano, ela pode ser deferida. E eu trouxe para vocês o artigo 311, porque ele tem 4 incisos que são campeões para você poder fundamentar o seu pedido de tutela de evidência. Abuso de direito de defesa, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e tiver algum incidente de demanda repetitiva, o famoso IRDR, você pode fundamentar aqui e também respeitar a súmula vinculante. O entendimento sumular é orientativo de decisão judicial no Código de Processo Civil. Quando se tratar de pedido repersecutório, desde que fundado em prova documental para contrato de depósito, e o mais utilizado, que é o inciso 4º, que é quando a petição inicial vem instruída com prova documental suficiente. E aqui também é o maior índice de negativa ou de improcedência das tutelas de evidência. Porque muitas vezes o advogado acaba juntando uma quantidade absurda de documentos e não elenca na petição inicial uma ordem cronológica daqueles documentos. E pede em tutela de evidência que o magistrado dê, evidentemente, a antecipação daquela tutela, aquela tutela provisória para o que ele pede. Aí o que o magistrado diz, que não cumpre os requisitos do inciso 4º do artigo 311 do Código de Processo Civil. Nós temos que tomar muito cuidado com a tutela de evidência, porque é uma matéria que trata exclusivamente de prova. É uma matéria que nós vamos ter a próxima palestra tratando de provas, mas a tutela de evidência ela é praticamente fundada em prova documental. Eu ouso dizer, como estudante de direito, nós somos estudantes para o resto da vida, mas eu ouso dizer, como pesquisador, que a tutela de evidência ela praticamente ela é fundada apenas em prova documental. Você não precisa ter outras formas. Óbvio, há um entendimento sumular? Sim. Há um entendimento de súmula vinculante? Sim, evidente. Mas ela é praticamente fundada em prova documental. E a tutela de urgência? A tutela de urgência é diferente, porque a tutela de urgência é o agrupamento da antecipação da tutela, que nós tínhamos no Código de 73, com aquele capítulo extensivo das cautelares. E nós precisamos lembrar que ainda no Código Civil de 73, quando nós falávamos das cautelares, nós tínhamos procedimentos especiais. Na faculdade nós tivemos praticamente um bimestre disso, vocês lembram disso? Quem lembra não foi para o bar. Nós tivemos aí praticamente um semestre falando praticamente de procedimentos especiais, de arresto, sequestro e outros procedimentos. Hoje você não precisa mais elencar procedimentos especiais para obtenção de uma medida de nível cautelar. Por outro lado, você precisa fundamentar, e a gente vai tratar um pouquinho disso aqui. Quando é concedida? Quando, primeiro, há uma situação emergencial. O direito precisa ser emergencial. E o magistrado, que é o mais importante, precisa perceber que o direito é emergencial. Não adianta o seu cliente te expor uma emergência, que aquele direito ele é urgente, e você não demonstrar isso na petição inicial. Só que não é só isso. Você precisa também explicar ao magistrado que essa situação emergencial pode gerar um perigo de dano ao autor, que pode ser irreparável ou de difícil reparação. E a tutela de urgência ela é dividida em 2 modalidades, o nosso código traz. A tutela antecedente e a tutela incidente.
não são dois tipos de tutela não, viu, pessoal? São duas formas de você utilizar a tutela no Código de Processo Civil. Tutela de urgência é uma só que existem duas formas de você utilizar e você só precisa cumprir os requisitos que são iguais para ambas. É aquilo, a diferença entre ambas está na forma de propor o pedido. Logo, o advogado deve se atentar quanto à forma. E a gente entra um pouquinho na tutela de caráter antecedente, que ela deve ser utilizada antes da propositura do pedido principal. Ou seja, há uma situação de urgência que impede a parte propor a demanda de uma forma completa. Eu utilizo muitas vezes a tutela de urgência no meu escritório quando eu não tenho todos os elementos para montar o processo. Eu tenho, às vezes, a história, eu tenho os fatos constitutivos, eu tenho, muitas vezes, alguns documentos que podem me viabilizar, mas, muitas vezes, eu não tenho o suficiente para formular o pedido principal. Às vezes, eu preciso da antecipação daquela tutela para formular o meu pedido principal. E ela obedece a alguns requisitos. Por exemplo, vocês podem ter um cliente, por ser professor de direito médico, às vezes surgem algumas demandas nesse sentido, de, por exemplo, cirurgias que são urgentes. Às vezes você tem um pedido médico, que é um documento mais do que hábil para que o magistrado perceba a gravidade, você precisa ter também o quadro clínico do cliente e, evidentemente, demonstrar isso ao magistrado, que aquilo pode gerar um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao cliente. Se você não conseguir gerar isso, puxa, mas espera aí então, Everton, você já está esvaziando o objeto da ação. Porque a ideia não é a cirurgia? A ideia não é só a cirurgia, a ideia é o tratamento da doença como um todo. Então, evidentemente, que eu peço a cirurgia como uma forma urgente, e na sequência eu posso pedir, como pedido principal, que aquele tratamento médico, inclusive pós-cirúrgico e por sequelas, tenha que ser resguardado, seja por hospital público ou seja por operadora de plano de saúde. Só que muitas vezes eu preciso dessa tutela de uma forma antecipada, e até de uma forma antecedente, por meio de uma petição inicial, porque é urgente. Tive um caso recentemente, que nós tivemos um pedido de tutela exatamente por uma cirurgia, e era tão urgente, e o magistrado entendeu tão bem a urgência, exagerou um pouquinho na multa, mas para evitar que aquela multa ela fosse aplicada, o magistrado aplicou uma multa de R$2.000 por hora, na demora da remoção daquele paciente para um hospital. Esse magistrado entendeu a urgência daquela cirurgia, entendeu, o cliente tinha tido 3 infartos do miocárdio e estava no corredor do Hospital do Campo Limpo esperando ser removido para um hospital para fazer uma cirurgia de ponte de safena. O magistrado entendeu? No dia 25 de dezembro do ano passado. Né, Araújo? Araújo trabalha comigo, ele sabe disso. No dia 25 de dezembro do ano passado. O magistrado entendeu? Entendeu, mas você precisa explicar para ele que aquilo é de urgência. A tutela também pode ser requerida, desde que seja concedida a antecipação de imediato e, evidentemente, antes de realizar o pedido. E ela, evidentemente, deflagra o processo, né, pessoal? Porque, na sequência, você tem que completar com o pedido principal. E é um requerimento anterior à formulação do pedido, e é proposta quando o autor, como eu já disse, ainda não tem condições de fazer todo o levantamento de propositura principal da ação. Quem diz isso não sou eu, é o Fred Didier Júnior também, lá no curso de processo civil, que ele faz, um livro fantástico, eu tenho de cabeceira lá no meu escritório. E a de caráter incidental? É durante o processo, ponto. Tutela de urgência de caráter incidental é durante o processo, é dentro do processo. E você, evidentemente, dentro do processo, já pediu a tutela definitiva. E nessa modalidade, você pode realizar na petição inicial, quando você distribui com o pedido principal. Você pode iniciar a qualquer momento a distribuição disso por uma petição simples dentro do próprio processo. Oralmente, você também pode solicitar isso em mesa de audiência ou em sessão de julgamento, você também pode. E, evidentemente, na petição recursal, tutela de urgência de caráter incidental, a forma da tutela de urgência, que é a de caráter incidental, você pode pleitear dentro dessas 5 propostas. E a tutela de urgência de caráter incidental, ela tem uma dupla função. Essa dupla função são poucos doutrinadores que tratam de uma forma muito técnica, mas eu acho importante trazer, pelo menos, para que vocês tenham o nome dessa parte um pouco mais técnica da tutela de urgência, para vocês estenderem depois a pesquisa. A tutela ela pode ter um caráter satisfativo, onde ela visa a satisfação do direito lesado. É por isso que o autor se dirige ao juiz.
Por isso que o autor se dirige ao Estado juiz para requerer tutela, porque a ideia é satisfazer o direito que ele pleiteia. E ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser uma tutela de natureza satisfativa que certifique um direito ou que efetive um direito. Aí são as formas de prolação de decisão que o magistrado vai emitir. Pode ser declaratória, constitutiva ou condenatória, no caso de certificação de direitos, ou uma tutela executiva em sentido amplo, se já houver alguma sentença de primeiro grau prolatada. Não digo nada, eu trago aqui doutrinadores para vocês. E a tutela cautelar? É o resguardo do direito, como nós tínhamos falado, nem vamos estender tanto aqui. E ela não busca a satisfação do próprio direito. Então, entendam, a tutela de urgência, ela pode ser dividida de uma forma satisfativa e também cautelar. Cautelar para resguardar direito. E apesar de não se referir a uma tutela do direito, que você pretende obter a satisfação, a tutela liminar ela também pode estar ligada a um direito material, porque ela precisa resguardar o resultado útil do processo. O CPC de 2015 trouxe as cautelares, como a gente já tinha dito, no artigo 301. E você não precisa mais de um procedimento especial para utilizá-las. Basta que você fundamente dentro dos requisitos que nós já tratamos. No CPC de 73 existiam as cautelares e não há mais procedimentos especiais. Nós não podemos esquecer também que as tutelas no nosso Código de Processo Civil não estão só a partir do artigo 300 em diante, como a gente tem a mania de achar. Não, elas estão distribuídas dentro do Código. Por exemplo, a partir do 381 tem um capítulo da produção antecipada de provas. E você também pode utilizar como medida cautelar que essa produção antecipada de provas seja efetivada, até mesmo por meio de uma tutela antecedente. É importante, um toque para que vocês entendam, que o pedido de tutela de urgência, seja antecedente ou incidental ou de evidência, ele deve demonstrar ao magistrado que os requisitos foram cumpridos. Que requisitos, pessoal? Os requisitos, por exemplo, da tutela antecipada do Código de 73, que abrangia a verossimilhança do direito, a prova inequívoca e o perigo na demora do processo. E a cautelar, lembra do fumus boniuris e também do periculum in mora, só que você precisa garantir que qualquer decisão futura definitiva seja exequível. O problema é que o nosso Código de Processo Civil acabou agrupando isso em poucos artigos, então muitas vezes nós acabamos confundindo. Às vezes nós pedimos uma tutela de urgência com base em requisitos que são de tutela cautelar, que são de medidas que deveriam ser cautelares para assegurar um resultado útil do processo. É importante nós tratarmos também que a distinção das tutelas provisórias, tanto concedidas com base na urgência ou na evidência, elas têm um cuidado muito técnico do próprio legislador ao formular o Código de Processo Civil. Ele tentou ser técnico o suficiente para dividir tutela de urgência, tutela de evidência e caracterizá-las para que você possa discriminar. Só que nós aprendemos com base num código anterior. E o Código de Processo Civil, o novo código, que nem é tão novo assim, ele é muito mais simples. Porque são poucos artigos que você só precisa elencar tecnicamente o que você precisa para cada um. Tais tutelas podem ser efetivadas da melhor maneira possível pelo juiz. Lógico, ele continua tendo o poder geral de cautela, só que dessa vez com uma abrangência um pouco maior. O poder geral de cautela que ele tinha no Código Civil de 73 era muito mais praticado em relação às cautelares. E hoje, por que ficou maior essa abrangência? Porque ele pode utilizar o poder geral de cautela que ele tem para determinar, inclusive, requisitos adicionais de uma tutela de urgência. Eu já me deparei com decisões em que o juiz ele determinava alguma medida assecuratória para uma tutela de urgência, porque o Código permite, como, por exemplo, a caução. E nós precisamos nos atentar a isso. Agora, a gente não fala mais em medida cautelar atípica, mas sim em qualquer medida que vise garantir. Antigamente, o Código ele era muito claro. Ele falava que o juiz ele poderia adotar medidas cautelares atípicas, ou seja, as que você tentou não deram certo, ele foi de ofício e determinou algumas. Hoje não é mais assim que nós tratamos. Hoje ele pode garantir qualquer medida. Eu me deparei recentemente com uma decisão, isso é um bom exemplo, em que nós pedimos um bloqueio judicial de um valor financeiro, porque o réu estava se desfazendo do seu patrimônio, estava dilapidando seu patrimônio. Não era, enfim, uma questão financeira de uma prestação de serviços. Foi deferida por causa
do resultado ao processo. Nós pedimos uma tutela de urgência de caráter cautelar. E não achou-se nada. Na decisão que veio nos avisando que não achou nada, olha que bacana, o magistrado, de ofício, determinou o recolhimento de custas de outros tipos de pesquisa para poder fazer a constrição de outros bens. Ele tinha pedido, a gente tinha pedido o bloqueio Bacenjude, e ele determinou que nós fizéssemos, então, o recolhimento das custas, que eram para pesquisas Renajude e Receita Federal. O que isso significa, se você, advogado, lê um despacho desse? Que o magistrado já está pensando em outros bens para fazer a constrição. E nós recolhemos. E a hora que apareceram, ele falou, se manifeste. Quer dizer, ele levantou para você cortar como um bom jogador de vôlei, né? E você vai e pede. É assim que deve ser a sinergia entre advogado e magistrado. E só que nós precisamos utilizar de técnica. Por quê? Porque o magistrado é técnico. Ele não conhece o seu cliente. Ele não conhece o que o seu cliente te diz. Ele não conhece a história do seu cliente. Ele conhece aquilo que você demonstra na petição inicial. E se você não demonstra na petição inicial de uma forma técnica, de uma forma explicativa e obedecendo os requisitos legais, você não vai conseguir procedência. Tem um levantamento que foi feito na ASP, perto de 63% dos pedidos de tutela de urgência, na verdade, os pedidos de tutela no TJ de São Paulo são improcedentes. Perto de 63% dos pedidos. É muito alto, gente. É muito alto. E isso aumentou gradativamente de 2016 para cá, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado ao formular um pedido de tutela antecipada. Não existe, evidentemente, um pedido liminar perfeito. Isso é para chamar você para a palestra. Só que se você entender bem a questão da tutela de urgência em si, se você entender bem os requisitos da tutela, se você entender a diferença entre tutela e liminar, se você entender quando utilizar a tutela cautelar, a tutela antecedente, a tutela de evidência, vai ser muito mais fácil para você demonstrar para o magistrado os fatos que o seu cliente te diz. E, evidentemente, também solicitar do seu cliente documentos que comprovem o direito que você quer antecipar. Ou a medida satisfativa que você quer exercer. E nós trouxemos aqui alguns exemplos para vocês de julgados recentes, tá? Isso aqui é de abril desse ano, é um exemplo de tutela de urgência em caráter antecedente. E olha que bacana, o magistrado, óbvio, por um preceito constitucional, ele precisa fundamentar a decisão dele. E ele fundamenta, olha, obrigação de fazer, plano de saúde, negativa de fornecimento, requisitos, ausência de requisitos. E ele explica por que ele indeferiu. A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada onde? 300 e 303. Deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos, da probabilidade do direito invocado e do quê? Do perigo de dano ao resultado útil do processo. No caso aqui, uma ação de eficácia de medicamento, de fornecimento de medicamentos. O que precisaria ser explicado aqui para o magistrado? Que se o paciente não receber aquilo, eu acho até que o advogado, eu entrei na petição inicial, ele até tentou explicar. Só que ele não juntou o principal nesse processo aqui. O pedido médico. Como é que você vai simplesmente pedir para um magistrado a solicitação de um medicamento, que deve ser caro, porque para ter pedido é caro, e você não demonstra o pedido médico, a receita, com o carimbo e assinatura do médico? O magistrado ele não pode, não é que ele não deve, ele não pode fornecer esse tipo de decisão, ele não pode dar como procedente esse tipo de decisão, exatamente porque fere a legislação. E magistrado é técnico, gente. Todo magistrado é técnico. E o advogado também é técnico, ou pelo menos deveria ser, a ponto de explicar ao magistrado que aquele pedido, eu acho muito legal quando a gente lê doutrina, e eu gosto muito de ler doutrina, porque a gente fala de bem da vida pretendido, né? E a gente às vezes esquece de demonstrar isso na petição. Porque quando você fala de bem da vida pretendido, a palavra vida dá uma demonstração muito grande daquilo que você está pedindo. E muitas vezes a gente julga o pedido do juiz, eu vou tentar a tutela de urgência porque ele está querendo agora. Muitas vezes a gente faz isso, né, com o nosso cliente. Eu vou tentar esse pedido aqui de tutela de urgência, mas eu já sei que não vai deferir. Eu já sei. Vocês não fazem isso, né? Vocês não estão rindo. Vocês estão rindo porque é engraçado, né?
Vocês não fazem isso, né? Aqui não. O pessoal lá do Amapá, os advogados do Amapá fazem. TJ de São Paulo não, pelo amor de Deus. Ou na Suíça, os advogados suíços são complicados. E nós precisamos tratar o nosso cliente com o devido respeito. É dia do advogado. Você é defensor do Estado Democrático de Direito. Você está dentro da casa do advogado. Com todo respeito aos meus convidados, a casa é do advogado. E nós nos sentimos muito honrados com os nossos convidados aqui. Mas é você que deve cuidar daqui. E deve cuidar da imagem que o advogado tem ao pedir alguma coisa. Ó, um outro exemplo de tutela de caráter incidental. Ele trata a mesma coisa. Aqui, no caso, é uma ação de despejo. Eu atuo muito nessa área. Essa decisão é de Mato Grosso do Sul. E ele diz aqui, também indeferida. Eu trago indeferida para você, porque é onde o magistrado mais explica por que ele indeferiu. E aqui ele diz, ausentes os requisitos do artigo 300, não deve ser concedido. No caso da falta de probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, porquanto ainda pendem sobre os autores agravantes a incerteza quanto à legitimidade para exigir a cobrança de aluguéis. Aqui tinha um problema com o locador. A gente não sabia ao certo quem era o locador aqui. E não conseguiu se provar isso para o juiz. Porque você precisa provar a verossimilhança do direito. Essa é um exemplo de tutela de urgência de natureza cautelar, onde ele trata... Eu trouxe aqui sempre em negrito para vocês identificarem melhor. A tutela cautelar ou satisfativa, em caráter antecedente ou incidental. Olha, toda a nossa palestra está nisso aqui, tá? Para deferimento da tutela provisória cautelar ou satisfativa em caráter antecedente ou incidental, faça necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito, da parte postulante e do de dano ou risco de resultado útil ao processo. E diz mais, o deferimento de tutela de urgência reside no livre convencimento motivado do julgador. Motivado. O julgamento do magistrado tem que ser motivado por uma bela petição inicial bem instruída, de técnica processual, explicando, esmiuçando, vendo a fumaça do bom direito. Por isso chama vulnus boni iuris, para que ele perceba. E para que, às vezes, ele possa ver uma prova inequívoca do direito do autor. Aí você consegue procedência. E a última que eu trouxe para vocês é a tutela de evidência, que, no caso aqui, ele demonstra que, para a concessão da tutela de evidência, essa decisão é do Amapá, eu estava falando do pessoal do Amapá e fiz errado, né? Trouxe um julgado de lá. A tutela de evidência será concedida, independente da demonstração de perigo de dano ou resultado útil ao processo. E, no caso concreto, aqui, ele trata que ele não concederia, porque ele verificou uma dúvida razoável no objeto da ação, o que é um impedimento manifesto de concessão de pedido de tutela. Então, a gente vem aqui tentar trazer para vocês alguns exemplos, algumas diferenças, mas, evidentemente, pessoal, tentar também trazer que nós não podemos parar o estudo por aqui. O Instituto das Tutelas, o Instituto das medidas que são cautelares, ou mesmo as medidas de tutelas de urgência, as tutelas provisórias, elas são muito mais abrangentes do que 40, 50 minutos de palestra. É evidente que a gente precisa esmiuçar muito mais isso. Mas nós tentamos trazer algumas diferenças que tinham do código anterior para o código atual. Então, aí os meus contatos, caso vocês precisem conversar um pouquinho, a gente está aí à disposição para o que for preciso. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado. Agradecemos o palestrante, o Dr. Everton Lúcio, que agora recebe das mãos da doutora Lucimara Cristina Rosini, certificado de participação no evento do Simpósio do Advogado. Estou com o professor Everton Lúcio, que falou do pedido liminar perfeito e as tutelas de urgência. Como é que foi falado esse tema para os advogados de Santo Amaro? Em primeiro lugar, uma honra, doutor Fante, porque é um tema de profunda importância para a prática da advocacia. Normalmente, nas tutelas, o advogado ele tenta antecipar alguns dos efeitos que ele pede em definitivo. Então, este material que nós trouxemos, esse bate-papo que nós tivemos com os advogados, foi de profunda importância, porque eu tenho certeza que os advogados vão conseguir praticar 100% do que nós falamos aqui. É isso aí, obrigado e vem para Santo Amaro participar aqui da nossa subseção. Meu nome é Gustavo Dias Rosa, coordenador de Cultura e Eventos da OAB Santo Amaro. Acabamos de realizar o simpósio em comemoração ao Dia da Advocacia. Contamos com a presença de centenas de colegas advogados e advogadas, bem como membros da magistratura.
tive a honra de ministrar palestra com o tema Acordo Trabalhista Extrajudicial e as dificuldades na homologação. Não deixem de participar dos eventos da OAB Santo Amaro. Mais um evento de sucesso. Olá, Advocacia de Santo Amaro. Hoje foi um dia muito alegre para nós, porque nós fizemos várias atividades nesse sábado, com palestras, vários sorteios. Foi muito alegre esse dia, especial em comemoração ao nosso dia, o Dia do Advogado. Então, mais uma vez, parabéns a todos nós e tenhamos um mês todo de comemorações.